Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero que os irmãos possam abrir sua Bíblia nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Capítulo de número 12 e diante. Glorificado e exaltado seja o nome do Santo de Israel nessa noite. Grande Deus. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fazer-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Desde o começo do culto, Deus vem falando aqui na igreja, através do irmão que falou sobre sacrifício, através do Bruno que falou sobre promessa, através do pastor que falou sobre Abraão, através do irmão que falou sobre sacrifício, que tinha que fazer um sacrifício. Nas nossas vidas, a cada dia, nesse mundo que há hoje, temos que fazer sacrifício para Deus. Muitas das vezes temos que deixar de viver, de olhar o mundo com esses olhos que nós olhamos e começar a entrar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Tem algum irmão que tem promessa na sua vida aí? Levanta a mão que eu quero ver ele. Glória a Deus. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, na Babilônia, ao sul da Mesopotâmia, que significa entre rios, nas confluências do rio Eufrates com o rio Tigre. E ali a sua família morava. Totalmente uma situação adversa para a vida de Abraão, porque Abraão, Deus se revelava para Abraão acerca dos homens da terra que tinham se corrompido. E Abraão orava a Deus e pedia que livrasse ele do pecado dos homens. E a palavra de Deus fala que o pai Tera, do pai de Abraão, pede para sair, chama Abraão e pega a sua família para sair daquela terra. E vai até a terra de Harã. Mas a promessa que Deus fez para Abraão, muitas das vezes ali, pedindo que saísse da sua parentela, que saísse da sua casa, não era para a família de Abraão, porque Deus sabia que a família de Abraão ela não passaria de Harã, a cidade pelo qual era também o nome do seu falecido filho, o pai de Ló. E a promessa, quando chega a Abraão, pedindo que ele saísse dali daquela terra, era que deixasse a família dele para lá, porque a obra que Deus tinha, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão, era muito maior do que ele pensava, era muito grande a promessa, que da família dele, que dele próprio ia sair de uma grande nação, e Deus tem procurado isso. Deus tem procurado pessoas que têm buscado almas, Deus tem procurado pessoas que se entreguem a sua vida, que dediquem a sua vida. Abraão, ele estava sujeito naquela hora ali, a ser descartado, a ser esquecido pela sua família, porque ele tinha abandonado a sua família, pelo seu onde ele morava. Ali, quando a pessoa, naquela religião, quando a pessoa abandona a família, quando abandona o seu estado, ali a pessoa está sujeita a ser esquecido. E Abraão não se importou com isso, porque Deus falou para Abraão: o seu nome eu levarei por toda a terra. Foi isso que Deus falou para Abraão. Que engrandeceria o nome dele. E na tradução do hebraico, significa eu te tornarei famoso. E Deus falando com Abraão. Ao sair Abraão da terra de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, terra prometida, pelo qual Deus tinha um grande projeto com a vida de Abraão, uma grande obra na vida de Abraão, através do patriarca Abraão. Ali foram 3 vertentes das maiores religiões, as 3 maiores religiões na terra que saiu através de Abraão, que foi o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O mundo não tinha religião, a não ser idolatrismo naquele dia. Existia só pessoas que adoravam a deuses pagãos, a imagens
que não vê, a coisas que realmente não era da vontade de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Um livro de Jubileu, um desses livros apócrifos, fala que o pai de Abraão, Tera, ele fazia imagens de argila, ele saiu o trabalho dele. Ele não só fazia imagens de argila, como imagens feitas de barro, como também tinha feito uma imagem para cada mês do ano, para que as pessoas viessem adorar. Isso é um dos motivos, creio eu, que Deus pediu que ele saísse da casa do pai dele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Também fala um pouco da vida de Abraão, pois a Bíblia não fala muita coisa sobre a vida. Um pouco, por que a escolha de Abraão? Porque Abraão agora foi escolhido para ser um homem, vamos dizer, que fosse o fundador. Esses dias a gente estava falando de honra, uma pessoa que está aqui, que é levantado como um ministro de louvor, que é levantado, que a pessoa tinha que aceitar aquilo de Deus, porque trabalhar para Deus, para tirar uma oferta, para fazer qualquer coisa, era uma grande honra. Deus vem falando isso aqui, e agora Abraão é escolhido como uma das maiores honras, que é o fundador de tudo isso que você vê, de toda a palavra de Deus aqui na terra. Ele é um homem certamente abençoado. E por que essa escolha para Abraão? Por que escolher Abraão? Porque Abraão foi escolhido. Deus olhou para o coração de Abraão e sabia que ele era capaz de renunciar. Um homem certamente era rico, como a palavra fala de Deus, que almas ali tinham sido acrescentadas à vida dele, que cada dia da vida dele, ele ia prosperando mais. Aquele homem sabia que, através dessa viagem que ele tinha que fazer para uma terra que eu te mostrarei, que ele não sabia onde que era essa terra, que essa viagem ia sair caro para ele, ele pegou e deixou tudo na mão do Senhor e acreditou apenas na promessa que Deus tinha para ele. Ele acreditou na promessa que ele abraçou a promessa. Ele falou: eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor e aceito ela, e é isso que eu quero para a minha vida. E muitas das vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente sabe que tem uma promessa na mão do Senhor. A gente sabe que Deus ainda tem para fazer alguma coisa nas nossas vidas. Mas a gente tem que se pôr na promessa. A gente tem que abraçar a promessa de Deus para que Ele venha poder fazer na nossa vida. Porque ali na condicional, a palavra de Deus vinha de duas formas. Na condicional, na incondicional. Deus, quando faz uma promessa na condicional, Ele põe, para entregar essa promessa, Ele põe uma condição. E a condição que Deus tomou e que Deus falou para Abraão foi que ele saísse daquela terra, foi que ele saísse daquela terra da idolatria, foi que ele saísse da família, que ele deixasse a casa do pai dele. Não foi que ele ficasse naquele mundo de idolatria. E muitas das vezes existem pessoas na nossa própria vida, na nossa própria família, que quer nos levar para baixo, que chega na nossa casa para olhar o que Deus tem feito na nossa vida, que tem inveja da nossa vida, pessoa cada dia que tem levado a nossa vida, que tem até orado para que a gente venha cair. Só que Deus prometeu a Abraão. A promessa falou que ia abençoar ele. E disse também que amaldiçoasse ele, Deus ia também amaldiçoar. Então a vingança não é nossa, a vingança é de Deus. Temos que entregar tudo na mão de Deus. Diante disso, ainda em Ur dos Caldeus, um desses livros apócrifos que não tem uma revelação do Espírito Santo entre os judeus e os cristãos ali, diz que Abraão, o seu pai, quando saiu da sua casa e estava cheia de ídolos, Abraão pegou um machado, quebrou todos os ídolos, deixou só o ídolo maior e entregou o machado na mão do ídolo maior, deixou aqui. O pai dele chegou e olhou e falou: mas o que foi que aconteceu, Abraão? Abraão falou: aquele lá eu dei comida para ele, ele ficou com os outros, eu dei comida para um menor, esse grande ficou com raiva, quebrou tudinho com esse machado. Aí Tera falou: mas isso é uma imagem que nada pode fazer. Isso é uma imagem feita de argila, uma coisa feita de barro, nada ela pode fazer. Como que fez isso? Abraão olhou para o pai dele e falou: se ela é uma imagem feita de argila, se é uma imagem feita de barro, por que tu se ajoelhas diante dela e pede oração, e pede algumas coisas para ela? Você entende? A idolatria hoje no mundo não é só vista de uma maneira que pode ser através de imagem de barro. Você pode ser idólatra a muitas coisas. Você pode ter alguma coisa que você gosta muito e você pode ser um idólatra através disso aí.
Você entendeu? Pode ser usada se você ama uma coisa, porque hoje, na vida, hoje no mundo pelo qual a gente está, as coisas têm mudado muito. As pessoas deixaram de amar a Deus. Antigamente assim, as pessoas amavam a Deus e usavam coisas. Hoje as pessoas amam coisas e querem usar a Deus. Então as coisas têm mudado, tem visto que as coisas têm mudado a cada dia hoje nas nossas vidas e na vida de certas pessoas. Então temos que entender que Deus é Deus na nossa vida. Eu estava numa cidade, ato de fé, pelo qual eu falei para o pastor que eu ia usar um pouco da minha vida que Deus tinha feito. E eu estava numa cidade a trabalhar e de repente um rapaz chegou perto, o rapaz que vende a mercadoria para mim, como eu trabalho com vendas, ele chegou para mim e falou: eu pego uma mercadoria de 4 mil reais, tal, instante você venda aí e você me paga esse dinheiro. Falei, tá bom, começou a chover, passou os 30 dias, eu tenho que cobrir o cheque do cheque do rapaz, da mercadoria. O rapaz é meu amigo, se desse alguma coisa de errado, para mim, fazia um mês depois, eu pagava ele, ali não tinha preocupação. Mas eu falei, mas nunca aconteceu isso comigo, depois que eu comecei a dar meu dízimo, depois que eu comecei a servir a Deus, 4 dias, vou trabalhar. Saí para trabalhar, fomos trabalhar primeiro na cidade de Poracatu. Chegando lá, o primeiro dia Deus abençoou, aí eu falei, eu vou na igreja. Vou na igreja, vou dar um glória a Deus, porque o primeiro dia já foi bom. Chegando lá na igreja, Deus, um pastor da igreja falou, olha, os irmãos que prometeram dar ajuda para o teto, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou trabalhar. Aqueles que prometeram seus 20 reais para ajudar no teto da igreja, no gesso, que está faltando aí nos irmãos, que compareça, porque eu vou começar amanhã, o rapaz já vai trazer o gesso e tal. Eu vivo disso, eu nasci disso, eu saí lá do fundo do poço, todo mundo conhece a minha história, eu certamente era viciado em crack, em cocaína, passei 8 anos nisso aí, e Deus me libertou, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, isso é uma honra para mim. Eu acho que eu não tenho que, mas eu acho que não falta mais nada para mim, porque o Espírito Santo de Deus, quando está na vida da pessoa, isso completa a vida da pessoa. E eu estava nessa cidade, e eu vi o pastor falando isso, falei, opa, nós vamos abençoar o pastor hoje, vou dar uma benção até, vai ver. Aí Deus falou, não, você não vai dar esse valor que você quer, você vai dar esse valor. Eu fiz as contas, eu digo, mas Senhor, foi tudo que eu vendi hoje. Eu vi a voz, eu digo, nunca tinha visto a voz tão forte daquela maneira na minha vida. E eu falei, Senhor, como é que é? Tem que dar tudo hoje? Eu vendi, falta 3 dias só, né? Não, tem que dar tudo hoje. Eu digo, pô, vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar a Bíblia, tem um livro tal. Se cair no livro tal, é porque é para eu dar tudo mesmo. Aí peguei, joguei a Bíblia, caiu no livro tal que eu tinha feito a prova. Eu digo, mas Senhor, mas esse livro, ele é grande, viu? Eu falei assim, a gente é falho, irmão, a gente é carne, a gente é falho, eu não tenho o que falar, eu tenho que falar a verdade, do jeito que aconteceu, eu tenho que falar. Você entendeu? E de repente veio aquela voz mais forte, e ali eu cheguei a me encolher. Eu cheguei a falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Falei, me perdoa, Pai, eu vou fazer o que Tu queres. Chegando no final do culto, eu entreguei. Deus sabe todas as coisas. Na vida de Abraão, Deus prometeu uma coisa para ele, falou que se ele fizesse, na minha vida não, você deu teu dinheiro e só falou isso aí. Então eu tive que dar todo o dinheiro que eu tinha vendido, né? Aí eu cheguei e eu falei, meu Deus, tá bom. Deus sabe de todas as coisas. Faltava 3 dias. Passou-se 2 dias chovendo de novo. Faltava um dia, eu falei, meu Deus, saímos de Poracatu, fomos até a festa que eu queria ir para trabalhar lá. As coisas foram dificultando cada vez mais. Chegando no último dia lá, os 2 rapazes que estavam comigo, trabalhando, falaram, Romuel, olha aí o céu, já está pingando, vai ser chuva hoje também, não tem jeito não, Bonaire eles falam para aquele lado, olha lá como é que está de novo, tá, o toró está, a chuva está grande lá. Eu falei, meu Deus, eu digo, Senhor, vou voltar assim para casa, estou em São Paulo. Vou estar assim, derrotado, será, Senhor? O Espírito Santo, certamente, Ele toma a pessoa naquela hora e nos ajuda a tomar a decisão certa. Eu falei, não, vamos lá nesse balneário, vamos ver como que é lá. As coisas começaram a piorar mais ainda. Chega um fiscal e fala, ó, trabalhar aqui é 100 cada um e tal, para trabalhar é assim, tem como não. Eu falei, rapaz, e chovendo ainda, eu digo, meu Deus.
Eu não sei o que foi que deu em mim, eu não sei. Eu sei que eu falei, ó, você vai fazer por tanto para a gente trabalhar aqui, a gente vai só almoçar e depois vai embora. E era a opção que eu tinha. A opção, eu vou ali, tomo um banho no rio que tinha lá e almoçava, comia um peixe e depois ia embora. Essa é a única opção que eu tinha. Né? Já estava tudo perdido mesmo. Depois de meia hora mais ou menos que eu estava lá, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. O céu se abriu, as pessoas começaram a chegar. Uma coisa que eu precisava de 4 dias para conseguir, não foi 4 dias, foi apenas 45 minutos. Eu já estava com o meu objetivo na mão que Deus tinha me dado. Mas a bênção, ela não foi. Certamente você pensa assim, pô, a bênção é maravilhoso, mas aquilo ali não completa a pessoa. A bênção que Deus vinha dar para você serve para acrescentar alguma coisa. Mas quando eu vinha, o Espírito Santo naquele carro, na minha vida, ele falava... E aí, gostou? Eu falei, ô Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Ele falou, não, mas tá bom para você. Eu falei, ô Senhor, para com isso, não eu vou chorar aqui, tem 2 homens aqui atrás de mim, Senhor. E eu me senti completo, através disso, porque a gente sabe que a presença do Espírito Santo é isso que faz nós caminhar a cada dia das nossas vidas. Diante de toda a riqueza, diante de tudo aquilo que Abraão tinha conseguido, pelo qual ali a terra já não podia mais suportar a riqueza dele e a riqueza de Ló. E agora então, através de uma briga dos pastores dos dois, Abraão, através de Ló talvez, Abraão resolve se separar. E ainda entrega a bênção na mão de Ló. Fala, pode escolher, tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita, tu quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. A terra é grande. Não precisa que a gente fique brigando por causa de riqueza. Pode ir para o lado que você quiser. Abraão ali, ele tinha, vamos se dizer, porque Sara ela era estéril. Então Abraão acreditava que a descendência que ia sair da vida de Ló, através da morte do pai de Ló, Arã, Abraão já sabia que ali ele trazendo Ló com ele, o seu sobrinho, que toda descendente, que a sua semente podia ser através de Ló. E ali o sonho de Abraão, que a sua descendência pudesse prosperar na terra, estava acabado. Estava totalmente acabado. Mas Deus, ele trabalha no sobrenatural. Trabalha no natural, trabalha um médico, trabalha uma enfermeira, mas quando tem um sobrenatural, quando você acha que não dá mais, Deus vem e faz na sua vida. Ao sair dali, Abraão foi para a sua tenda. Ao chegar, foi para a sua tenda e Deus fez uma promessa ali. A primeira coisa que Deus falou para Abraão, Abraão estava ali, ele não sabia o que fazer. O nome de Abraão era pai de muitas nações, mas ele falou, pô, mas eu não tenho um filho. Eu sou pai meu nome significa pai de nações, mas eu não tenho um filho. E ele falando ali naquela tenda, Deus falou, sai dessa tenda. O que eu tenho para mostrar para você não é dentro dessa tenda. O que eu tenho para mostrar para você é fora. Começa a contar as estrelas, pois essa será. Nem como as estrelas poderás contar, pois a tua geração não poderá ser contada. É essa geração que eu tenho para você. Era isso que Deus tinha para a vida de Abraão. E quando Abraão achou que não tinha mais nada para a vida dele, que não tinha mais nada a se fazer, quando Deus achou que tudo ia se concretizar através da vida do seu filho Isaac, Deus ainda fala com Abraão e pede. Abraão pensava, talvez, não sei, no começo, tudo que eu tenho é riqueza, o valor. Abraão começou depois de ter tudo aquilo que ele já tinha, ele soube que o mais importante, que ele daria até tudo aquilo, por um filho, pelo amor a um filho, aquilo que ele queria. Ele olhou e falou, pô, mas eu quero um filho. Eu quero um filho, Senhor, vou deixar tudo para o Damasceno Eliezer, o meu servo, o meu mordomo. Eu quero um filho, pai. Ele viu que aquela riqueza ali não era nada. Ele queria o filho. A promessa de Deus era que dá um filho para ele. Depois que ele teve esse filho, agora Deus olha para Abraão e fala, agora eu quero o seu filho como sacrifício. Agora eu quero o seu filho como sacrifício. Eu quero ele em sacrifício, em holocausto. Que você faça isso. E Abraão, como um ato de fé, falou, Senhor. Agora eu começo a entender, Abraão começa a sair daquela terra e ir até
uma terra que Deus ia mostrar a ele, um canto pelo qual ali ia ver o sacrifício, que era os montes de Moreá. E ali ao chegar, passar 3 dias viajando, eu falei, pô, o cara já tem 90 e poucos anos, agora vai trabalhar vai andar 3 dias para sacrificar seu próprio filho. Eu comecei a pensar nisso, falar, Senhor, mas por que 3 dias? Por que o Monte Moreá? Eu fico imaginando Deus olhando o sofrimento daquele homem, andar 3 dias levando feixe de lenha, levando ali o fogo, levando ali o seu filho mais 2 servos, e chegando nessa montanha, 3 dias de viagem, para uma única coisa, entregar o seu filho, aquilo que ele tanto amava, aquilo que ele era, aquilo que ele queria para a vida dele. Então, chegando lá nessa montanha, Moreá, o filho dele certamente pergunta, mas o sacrifício, pai? E ele fala, Deus proverá. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, irmão. Eu sei que na hora que Deus quer, Ele faz. Ele vai prover na sua vida tudo aquilo que Ele quer. Acredite no Senhor, irmão. Acredite em Deus que Ele proverá. E agora, Abraão chega na hora e amarra seu filho. Amarra seu filho e chegou a hora de Abraão entregar tudo aquilo que ele ama. Entregar a única riqueza que para ele ali valia a pena. Por quê? Porque ele era um homem que acreditava em Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha era Deus que tinha dado para ele. E Deus pode tomar na hora que quer. Deus já fez isso comigo algumas vezes. Deus já tomou tudo. Deus já me levantou assim com dinheiro assim de uma maneira que você não imagina. E por causa de um sentimento de orgulho da minha parte, já me quebrou em menos de um mês. Sabe? Isso aqui está errado. Vamos começar de novo? Pois é, aconteceu isso comigo. Não posso contar essa história agora porque o tempo, mas é uma história tremenda que Deus fez na minha vida. E aí então Abraão levantou a mão e ia sacrificar seu filho. Só que chegou um anjo e falou, não toques nele. Agora eu entendo que tua fé é perfeita. Agora eu entendo que você teme a Deus, que você foi capaz de entregar teu próprio filho para mim. Mas Deus, ele não queria matar Abraão. Deus não queria matar Isaac, porque Deus nunca tinha feito sacrifício de homens. Isso aí era apenas uma menção do que Deus ainda tinha para fazer pela frente. Deus ali estava falando, ei, eu vi a sua dor. Ei, Abraão, eu vi a sua dor. Mas não é você que vai entregar seu filho. Eu vi a sua dor esses 3 dias. Mas aqui, nesse mesmo monte que eu fiz você andar por esses 3 dias, é o mesmo monte que meu filho será crucificado pelo pecado. É o mesmo monte que você não, mas eu entregarei meu filho pelo pecado, pela vida do homem, pelo amor que eu tenho pelo homem. É essa palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.